né? Aí eu fui trinchando de pouco em pouco. Não bebia um vinho, né? E valores. Então vamos começar. Valores. Qual eram os valores deles? Obediência, desapego às coisas transitórias da vida, né? Eles não tinham casas e vigiavam muito quanto à questão dos limites dele, né? Eles também vigiavam a questão da moralidade, entendeu? Não era que eles só faziam isso, isso e isso. Era mais geral, entendeu? Porque a Bíblia não vai falar tudo que eles faziam. Mas eles vigiavam seus limites, entendeu? Se reconheciam ali, eu não vou estar. Se aquilo, de qualquer maneira, colocasse em perigo a santidade do recabita, ele não tomava parte de modo algum naquilo. Entendeu? Vida separada, né, como eu acabei de falar, santidade, né, prevenindo-se para não agir de maneira imoral ou de idólatra, né, e considerando o contexto da época de Israel, idolatria, meu amigo, é que nem sei buscar pão na esquina. Era muito normal. Era. Meu amigo, isso era normal, a idolatria, assim, você não tá ligado. Às vezes, qualquer coisa. Às vezes você tava andando na rua, tava adorando um Deus, nem estava sabendo, cara. Então, assim, eles tomavam muito cuidado com idolatria e tudo, entendeu? Considerando o contexto da época, cara, você imagina como era a vida deles, né? Nômades, vida simples, enquanto o resto do povo estava na gandaia, eles estavam ali. Nômade, vivendo no deserto, aquele calor do deserto. Provavelmente eles eram acostumados, mas assim, calor, né? Mas de toda forma. Calor. Entendeu? E quando a gente pega o contexto da época de Israel, como eu falei da idolatria, é tipo assim, a mesma coisa da gente fechar um grupo aqui, fazer um grupo, um plano aqui, da Igreja Assembleia de Deus, e a gente decidir que não vai usar mais Instagram, não vai jogar mais bola. Um exemplo só, gente, fazendo um exemplo, entendeu? Não vai jogar mais bola. É louco, né, velho? Sim. E na época dos recabitas era tipo isso. Você não praticar idolatria, você buscar a Deus, era tipo isso, é tipo você não jogar bola, não usar rede social. Tá ligado? Então, é uma dificuldade, né? Que eles viviam. Ali a gente pensa assim que era fácil, porque na idolatria é um pecado muito grande. Não, na época não era nem mais grande, era algo normal. Entendeu? E mais uma vez, né, puxando o exemplo que eu usei, jogar bola é pecado? Não. Usar Instagram é pecado? Não. Entendeu? Mas da mesma forma, não era pecado os recabitas ter casa. Não era pecado eles beberem vinho. Mas eles viram um problema naquilo. Cara, o vinho eu até entendo, mas eles não construir casa, mano, é algo muito louco, velho. Porque assim, casa é algo, até hoje é algo normal ter uma casa, entendeu? Não tem tipo cristão, não, eu não vou ter casa porque eu vou pecar. Mas, tipo assim, não era. Num momento da história teve um grupo que viu que aquilo ia causar um apego neles e eles não construíram casa. Se eles teve de ter casa, um grupo, não foi um casal, foi um grupo. Foi um grupo de pessoas, entendeu? Eu não tenho ideia assim do tamanho que era o grupo dos recabitas, mas... Assim, imagina 10 pessoas, 10 famílias dentro da igreja e sem casa. Não é que eles moram de aluguel, não, é sem casa. Eles moram num campo de futebol, eles vão saindo. Uhum. Imagina que loucura, cara. Muita. Imagina que loucura. Parece que não se sabe certo o número de recabitas que existia. Pois é. Mas, tipo assim, não ter casa, que doido, né, velho? Ele fala que o Vinícius agora acabou de construir a casinha dele. Rapaz do céu, moço. Eu era o primeiro a sair do clã. Sai correndo da sala pra fechar essa cordilha. Só que aí é o detalhe. Pode ser que eles tenham sido incomodados por Deus de que, por exemplo, havia neles algo que, se eles tivessem, comprometeria o relacionamento com Deus, por exemplo. Assim, John, não é que Deus quer te ver na miséria, mas se Ele começar a te dar prosperidade financeira demais, Ele vai te perder. Ele prefere te ferir do que te perder. E aí, então, é melhor, John, você viver na miséria dependente do que próspero e egocêntrico.
E aí, como Deus não vai negociar isso com você, porque Deus não vem te perguntar, John, então, cara, vamos fazer o seguinte, se eu te der prosperidade, você faz um esforcinho para não ser egocêntrico? Mais uma vez, Deus ele não vai... Não, ele não vai fazer esse acordo, ele te Deus conhece. ele não vai te emprestar para ver se dá certo. Não, porque, por exemplo, imagina a realidade de Paulo. A gente olha para Paulo, por que Paulo viveu boa parte do seu ministério na prisão? Cara, pode ser que Deus pensou assim, o seguinte, rapaz, eu acho que se Paulo ficasse vivendo, por exemplo, se Paulo ficasse pregando aí solto, podia ser que daqui uns dias ele estava querendo colocar um assessor para poder fazer as agendas dele. Ou pode ser que Paulo ia se perder e começar a cobrar para pregar. E aí Deus foi, não, então eu vou dar a ele um único canal para pregar. Ele vai escrever dentro de uma masmorra a minha palavra. Lá ele vai aprender a depender de mim. Lá ele vai aprender. Ali eu não estou permitindo que ele viva o ministério dele de outra forma, porque eu conheço Paulo. E eu, obviamente, isso não estou falando que é o que aconteceu. Deus, eu conheço Paulo, eu não farei de outra forma, porque eu conheço ele. Tem uma história que eu conheço, não lembro qual que é o nome da cantora, mas é um testemunho da cantora mesmo. É uma coisa mais simples e boba, assim, de tentar parar pra pensar. Mas foi algo que Deus incomodou pra ela. Que aí ela amava presilha de cabelo, amava, tipo assim, ela era apaixonada. Só que teve um momento em que Deus cobrou isso dela, tipo assim, para de usar. E ela falou assim, por quê? Todo mundo usa, qual que é o problema? E aí ela ficou muito incomodada de parar de usar presilha de cabelo, qualquer tipo de presilha, ela parou de usar. E ela foi entender que por conta da vaidade. Começou a ter vaidade no coração dela. Tipo assim, uma coisinha muito pequenininha, mas eu sabia que às vezes lá na frente se tornaria algo maior. Um problema. Um problema. E tem outra história que eu conheço de pessoa próxima que ela não tem televisão em casa. Ela não assiste, a pessoa não assiste televisão. Porque Deus incomodou ela e não é pecado? Não. Mas... E você não vê essa pessoa pregando para os outros que é pecado. Entendeu? Isso tem muito, cara. É simplesmente não, eu não. Isso tem muito. Isso foi algo que Deus incomodou nela. Não é algo que me convém. Isso, para ela. Uhum. Então, cada pessoa tem um ponto. Vai ser, por exemplo, assim, para um é a televisão, para outro é uma presilha, para outro é não ter casa, para outro é não beber, para outro é não isso, não aquilo outro, porque exatamente essas coisas podem fazer você pecar. Porque Deus conhece o nosso coração. Sabe até onde o nosso coração vai. Por que eu não progrido? Por exemplo, sei lá, por que eu ministerialmente estou tão... assim, rapaz, Deus falou que ia me dar um dom, talento. Eu falei, eu acho que... E eu falei assim, não, eu tenho. Mas por que eu só vou usar esse talento para uma coisa tão simples da igreja ou algo? Por que eu não vou viver isso em uma proporção maior? Porque Deus te conhece, meu amigo. É uma coisa que eu e sempre... Lembra disso, gente. Quando você imaginar que a sua vida está vivendo uma proporção inferior à que você pensa que merece, lembra que Deus te conhece. Deus já considerava a sua ignorância, a sua prepotência, antes de te conceder um dom. Só que aí, o que ele vai fazer? Eu vou dar o dom da palavra de sabedoria para o John. John será um homem muito sábio, só que ele vai usar essa sabedoria para ele e para a família dele. Pode ser que se Deus desse essa sabedoria para o John de forma expansiva, em pouco tempo o John já desviava do ministério, já abria outra igreja, ele achava que ele estava sabendo demais, e aí ele já começava a viver o próprio entendimento, e aí Deus falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse dom que eu dei para o John para ele usar entre 4 pessoas. E aí é o detalhe, a gente viver isso na prática, meu amigo, é difícil demais de entender. Então, mas a gente comenta, que a gente nunca pode esquecer o nome de Deus no que Deus E é muito fez na fácil. nossa vida. Porque é muito fácil. Assim, Deus começa a nos abençoar
E aí, de repente, nosso coração começa a ir por um outro caminho. Aí é uma coisa assim, sempre lembre, nem que você tenha que falar em alto bom som, mas sempre lembre de onde Deus tirou e até como que a graça te alcançou. Para que o seu coração seja transformado Acho que é Salmo 103. algo ruim. E acontece, cara. Acontece. É fácil acontecer. E assim, a gente pensa, não, comigo não vai acontecer porque eu estou nessa aula, eu estou sabendo agora, não vou pecar. Isso Não. Para você estar em pé. É só para você saber. É só pra você vai. saber. É só pra você saber. Não jogando maldição, longe de mim jogar maldição, mas, cara, acontece comigo assim, pelo menos comigo. Ixi, é toda hora. Aí, por exemplo, você. Deus ele vai sempre podando assim, de um lado pro outro. Vai. Deus Porque, fica assim. porque assim, se há muitos galhos a sua árvore tem muitos galhos, você começa a causar prejuízo. Ainda Isso que é esse galho jardim. tenha sido originário do dom que Deus te deu. Mas Deus te mandou, você tem que ir até onde Deus te mandou. Porque, por exemplo, se que bom, a sua intenção é boa. Aquela, Deus deu, é como se Deus fizesse o seguinte, falasse para a árvore, você pode crescer até aqui. E aí, Deus não vai ficar lá, por exemplo, impondo isso. Ele vai esperar a obediência. Porque o que Deus preza entre o povo dele é a obediência. Porque imagina só, Deus podia muito bem interferir na minha capacidade de obedecer a Ele. O que impede Deus de fazer isso? Deus ir lá e falar assim, não, vou fazer o seguinte, para eu não perder o início, eu vou arrumar um mecanismo que ele vai me obedecer fielmente, de forma automática. Ele não vai ele não vai precisar se esforçar para me obedecer. Ele vai me obedecer, mas é por conta da minha interferência. Ele mesmo. Deus não faz isso. Não é que Deus espera algo de você, porque você não tem nada para oferecer para Ele. Exatamente. Mas o relacionamento, sim. A lealdade a Ele, sim. Em relacionamento existe lealdade. Então eu preciso olhar para Deus, olhar para a realidade de Deus e ter a lealdade com Ele. E aí é que é um detalhe. Por exemplo, a história dos recabitas, as decisões deles, a lealdade com Deus estava acima do seu apego aos bens. Ele colocava a lealdade a Deus acima. O problema foi que ele colocou a lealdade a Jonadab acima da de Deus. E aí é onde você começa a conflitar se a gente não tiver cuidado. O que era para ser algo simples, a gente mesmo torna complexo. Pois é. E, cara, você falou de Paulo, é louco, né, velho? Porque a gente, todo mundo aqui que conhece, assim, só um pouco da história de Paulo, sabe que ele foi um cara. Foi um cara, velho. Teologia, o Vinícius está fazendo aqui, a teologia, ela é quase que... Dele. A que a gente segue é baseada no que ele escreveu. No que Paulo escreveu. A teologia, não só brasileira, no mundo todo, cara. É sustentada, toda a teologia do mundo é sustentada pelo que Paulo escreveu. Entendeu? Mas Paulo vivia uma masmorra. Por quê? Porque Deus sabia, conhecia o coração de Paulo. Não é à toa que Paulo fala que ele é o pior dos pecadores. E a gente olha e pensa, não, ele deve estar só tipo, falando por falar, deve ser só para ele não... Para ele ser mais humilde, para parecer mais humilde. Para não passar um exemplo ruim. Entendeu? Mas não, se Paulo estava numa prisão, não é porque ele era um coitadinho, era porque Deus conhecia o coração dele. Se ele não tivesse ali... Pode ser, que se ele vivesse um ministério aberto, ele iria se corromper. E a gente não ia ter tudo que a gente tem hoje. Cara, Barnabé se corrompeu aos judaizantes. Isso, judaizantes. Barnabé se corrompeu, Barnabé andava com Paulo, meu amigo. Barnabé andava com Paulo. Pedro se corrompeu, e aí eu gostaria de dizer com quem Pedro andava. Vamos falar de com quem Pedro andava.
Vamos falar de com quem Pedro andava, Barnabé. Agora imagina, olha quem que esses caras conviviam e eles, em um momento da história, eles acabaram se entregando a algumas coisas que não era o objetivo de Deus. E aí a gente olhar para isso, eles não se desviaram no caminho, mas eles começaram a considerar caminhos que Deus não propôs para eles trilharem. E os caras estavam fazendo a base de tudo ali. A base de tudo, não existia isso, não existia. Estavam abrindo, desmatando. Eles estavam desmatando errado. E aí E se comprometesse, a gente ia... Imagina se esses caras tivessem continuado indo no rumo que eles estavam indo. Como que nós viveríamos hoje? Se a nossa base é o que eles escreveram. Se a nossa base... Aí Deus vai, levanta um que vai lá, repreende publicamente Pedro, fala para Pedro publicamente que ele está lá errado, ele entra em conflito com Pedro, e aí Pedro deve ter ido embora chateado demais, nervoso. Rapaz do céu, esse Paulo, esse sem vergonha, para me descredibilizar na frente do povo. E assim, aí olha bem, o Pedro tem que ser, porque é o lado humano de Pedro se expondo, né? A fragilidade é o nosso lado humano se expondo. A gente tem que sempre lembrar disso. E todos nós somos frágeis a alguma coisa. E aí considerem a fragilidade de vocês, considerem. Se Deus te mostrou que a sua fragilidade é o excesso de uso de rede social, meu amigo, se a sua fragilidade é essa, Deus já te mostrou que não insiste não. Mas não está errado. Tá, mas Deus já te mostrou que é a sua fragilidade. Não insiste. Não insiste. O exemplo aqui é extremo para a gente não ter casa. Para nós é extremo. Vamos usar Instagram. Mas para nós hoje existem várias coisas na nossa história que a gente pode encarar dessa forma. Muita coisa. Se a sua fragilidade é dinheiro, tome cuidado com dinheiro. Entendeu? Se a sua fragilidade... Porque o pecado, ele nunca, de forma alguma, vai se expor de forma que não dê prazer. Se a sua fragilidade... Essa semana eu estava conversando com a Kelly. A minha aliança, ela é inteiriça. Vocês já viram? Uma aliança é inteiriça. Que inteiriça? Ela não tem emenda. Aparentemente ela não tem emenda, só que ela tem. A aliança tem emenda, você sabia? É um elo. É onde ela encaixa. Só que aí ele põe um pinguinho de ouro, dá uma polida. Qual que é a problemática disso? Nesse ponto da aliança ela quebra. Se forçada de um jeito forte, se forçada forte demais, ela quebra. Tudo quebra. O elo frágil. Aí é o detalhe. De que forma essa aliança foi construída? O elo é forte o suficiente para aguentar? Você reconhece que você tem um elo frágil? Aí é tudo. Quando você tem um elo frágil, um exemplo, se eu soubesse, eu não sei onde há o elo frágil. Ao elo frágil não, ao elo, na verdade. Eu não sei onde ele está. Eu sei que se eu soubesse qual eu daria um jeito de deixar ele mais escanteado no dedo aqui, para poder ele ficar protegido, para poder não quebrar. Só que eu não sei. Eu não sei onde esse elo está, onde a fragilidade dessa aliança está. E essa é a forma que Deus mostra para a gente como viver dependendo da graça dele. Você não sabe o quão frágil você é sem Deus. Você não tem ideia. Você é frágil. Imaginar que a gente é frágil em todos os sentidos. Muito louco, cara. Sim, e eu já postei no Instagram uma vez. Foi algo tipo assim: sigo a Jesus porque eu sou quem eu sei quem eu sou sem ele.
E às vezes Deus ele deixa nós passar um aperto ali, sem ele, aí a gente fala, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê ele? Só que é para a gente entender quem que a gente é sem ele. Entendeu? Às vezes Deus trabalha assim com alguém, entendeu? Mostrando ali realmente quanto ele é frágil. Em algumas pessoas, eu acredito que Deus trabalha diferente, mas Deus ele me mostra muito o que eu sou sem ele. Às vezes eu tento indicar muito para cima, Deus vai lá e ó, você é isso aqui. Ele não aponta não, ele faz eu viver. Estou fazendo só um exemplo aqui, mas ele não aponta e mostra não, quem me dera. Ele faz eu sentir a pele o que eu sou sem ele. E eu não sou nada. Eu não vou nem falar que eu sou o quê. Também não vou falar onde está o lugar. Não que eu saiba também. Beleza. A gente já ficou muito tempo aqui nessa sessão, resumindo. Os valores dos recabitas, né? Santidade, né? Eles se preveniam para não agir imoralmente, tomar cuidado com a idolatria, né? Não usar, um exemplo do voto deles para a nossa época seria não jogar bola, não usar Instagram, entendeu? A gente vê às vezes como exagero o que eles faziam na época dele. E por causa disso, né? Não como uma recompensa, né? Porque eu não creio que Deus não recompensa o homem pelo que ele faz, entendeu? Porque o homem não merece nada de Deus, mas sim pela graça dele. Eles receberam a promessa de que sempre, na família dos recabitas, sempre teria alguém que servisse a Deus. Sempre teria um homem que assistisse à face dele. A Bíblia diz assim, assistir à face é a mesma coisa que servir a ele. Sempre teria um crente na família dele, de modo resumido. Sempre teria um crente. Entendeu? E a lição diz aqui nesse subsídio, né, eu pesquisei, eu não encontrei assim, sobre sacerdotes recabitas, mas segundo a lição, os recabitas, né, com o passar do tempo, eles se casaram com levitas, né? Mulheres levitas, homens levitas se casaram com mulheres e homens recabitas. Aí, desta maneira se cumpriu a promessa de Deus na vida dos recabitas. Porque, para quem não sabe, levita era o povo lá, que também, né, de um modo diferente no caso, não tem nada a ver com os recabitas, eles eram separados para Deus, né, para serviço do templo, lá, né, ficavam lá, eles limpavam o templo de Deus, entendeu? Era um povo bem separado para Deus, os recabitas se casam com esse povo. Tópico 2. Né? A gente já entendeu quem são os recabitas. E agora vamos para o tópico 2, que é Jeremias e os recabitas. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu tenho que acabar. Compreendendo o texto. Em obediência à ordem divina, Jeremias levou-os da casa dos recabitas. Agora a gente está passando a história, quando Jeremias leva os recabitas para o templo para oferecer o vinho para eles. Em obediência à ordem divina, Jeremias levou-os da casa dos recabitas à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanã. Sobre Hanã, a mesma referência bíblica informa que Gigdalias foi o seu pai, além de dizer que ele foi homem de Deus, o que aponta para a possibilidade dele ter sido um profeta. Porque homem de Deus, profeta significa homem de Deus, né? Homem de Deus, mensageiro. Isso, mensageiro, entendeu? Por isso que se acredita que Hanã foi um profeta. O que aponta para a possibilidade dele ter sido profeta, que isso aqui vai ficar dos príncipes. O que leva-se a crer ter sido uma pessoa de grande influência e que respeitava o ministério de Jeremias. Hanã, ele foi um possível profeta, né? Só para explicar mesmo. Hanã foi um possível profeta que tinha ali e que respeitava o ministério de Jeremias, né? Respeitava bastante o ministério de Jeremias. Só para explicar para vocês quem que era Hanã. Eu não se tem muita informação sobre ele. E continuando a leitura aqui, ó. Frente à proposta do profeta para que eles tomassem vinhos, os recabitas não só rejeitaram, como reafirmaram o compromisso com os ensinamentos do seu líder fundador, sem deixar de mencionar que estavam em Jerusalém de passagem, isto é, não tinham nenhuma intenção de fazer alianças duráveis. Alianças duráveis faz um claro exemplo, a coisa que Israel fazia, que
foi um dos motivos de uma das invasões deles. Eles quiseram se aliar com o Egito, entendeu? Eles estavam ali no aperreio, precisavam de um aliado. Aí, ao invés de eles correr para Deus, eles correm para quem? O Egito. Aí Nabucodonosor fala, então eu vou pegar os dois de pancada e trefe. Entendeu? Por isso de fazer alianças, entendeu? Que faz essa menção aqui. Israel gostava muito de fazer isso. Ao invés de buscar a ajuda de Deus, buscava a ajuda de outros povos. Às vezes se humilhava diante de outros povos. Olha que loucura, cara. Israel se humilhava diante de outros povos, mas não queria se humilhar diante de Deus. Cara, que loucura, mano. Tipo assim, é a mesma coisa de você, tipo, sei lá, mano, você preferir apanhar da polícia do que da sua mãe. Tá ligado? Você apanhar de 4 policial de 1,90 m ou você apanhar da sua mãe. Tá ligado? Os caras preferem apanhar da polícia, mano, se humilhar pra homem, pra homem que pode abusar deles. Ai. Entendeu? E não, eles, em vez de se cuidar diante de Deus, tá ligado? Essa era a situação deles, pra vocês terem uma ideia. Essa é só uma ideia da situação que Judá estava. Né? Depois disso, o texto informa que Jeremias recebeu a mensagem de Deus a ser transmitida a Judá com base nesse episódio, né? Os recabitas negando vinho no templo. Seguido da promessa de Deus aos recabitas pela sua fidelidade. Essa era a estrutura do texto. Refere-se à atitude de Jeremias em usar a fidelidade dos recabitas como exemplo para ajudar. Então, primeiro, o teste dos recabitas foi uma ordem de Deus. Né? Deus mandou Jeremias fazer aquilo. Né? Eles estavam em Jerusalém por causa dos exércitos inimigos, como eu citei anteriormente, né? Mas eles não costumavam viver ali, entendeu? Em capital, onde tinha muita gente, não ficavam ali. Entendeu? Aí eles são levados e servidos no templo. Né? Como eu expliquei, Hanan foi um profeta que respeitava Jeremias. E agora, ó, chegamos no templo. Está lá os recabitas, uma mesa assim, vinho, um lugar chique, porque o templo era de ouro, cara. Você vê como o templo foi construído, o templo era coisa de louco, assim, tá ligado? Hoje em dia a gente ficaria embasbacado com o templo de Salomão, como é de verdade, sabe? Que a gente não tem uma ideia. Aí eles estão sentados numa mesa chique lá, tem o melhor vinho, porque assim, creio eu que eles no templo eles não serviam vinho qualquer, entendeu? Tudo bom e do melhor. Porque assim, considerando a situação da época, que eles já não usavam mais o templo para adorar a Deus, eu acho que eles, né, se eles fossem usar do jeito que o ser humano é, ele ia querer do bom e do melhor, né, para fazer coisa errada. Então, o vinho que tinha lá provavelmente era um dos mais finos de toda a região ali, entendeu? Eles tinham a chance perfeita, os recabitas tinham uma chance perfeita ali para poder, desfrutar, entendeu? Aproveitar. E olha só que loucura, Jeremias foi mandado ali por Deus. Eles podiam só falar, não, quem mandou você foi Deus, então eu vou, opa, me dê. Eu faria isso no lugar dele. Se eu vivo minha vida toda negando vinho, aí chega um cara e fala pra mim, um cara de Deus, que Jeremias era conhecido, entendeu? Não é um cara qualquer. Chega um cara de Deus assim e fala, ó, Deus mandou te servir vinho. Não é minha, eu não perco. O melhor vinho. Só que não, os caras estão sentados na mesa e falam, não. Opa, não. Eles não só rejeitaram, a lição fala, eles reafirmou o compromisso. Porque tem gente que fica naquela, não vou mais, não posso. Não vou fazer isso porque eu não posso. Entendeu? Não é porque eu amo a Deus, eu quero um relacionamento com Ele, e eu vejo que isso vai prejudicar nada, eu não posso. Entendeu? Mas os recabitas não falaram só não posso, eles falaram não, porque a gente tem um compromisso com o nosso líder fundador e a gente não pode, né, fazer esse tipo de coisa, beber vinho, cara, a gente não pode. Eles foram firmes. E às vezes exige da gente ser firme. Agora a gente vai refletir esse tópico aqui. A gente refletiu tudo no anterior, mas a gente vai ter que refletir nesse também. Eles não só rejeitaram, e a gente toma isso como exemplo.
Tranquilo. por exemplo, Legal. e que a gente seja assim também. Não fale, eu não posso, eu não faço isso porque eu sou Senhor. Gostou do barulho, né? Então, assim, isso pra gente, isso que a gente leva pra gente. Quando você deixar de fazer algo, não fale porque, não, porque eu já fiz isso. Eu tinha vergonha de ser crente, e eu falava, não, eu não faço isso porque eu não posso, não quero não. Mas você não pode fugir da cruz. Isso também você está pecando. Mesmo você abrindo mão daquilo, você está pecando porque você está abrindo mão da sua imagem de cristão. Você está se envergonhando de Cristo. Então, que a gente seja como os recabitas. Não, eu não posso, porque eu amo Jesus. Não, é porque eu sou da igreja. Porque o pessoal tem uma imagem da igreja. Eu recomendo que ele não fale, não, porque eu sou da igreja. Não, é porque eu amo Jesus. Credo, né? Que igreja, misericórdia. Eu vou lá, não posso fazer isso, eu não posso fazer isso aqui, não posso fazer. Eu não tenho vida mais. Está dando um mau testemunho ainda. Entendeu? Então não fale, não, é por causa da minha igreja. É porque eu amo Jesus, cara. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Aí a pessoa vai falar, peraí então. Mas não é por causa da igreja. Não é por causa da igreja. Porque é algo pessoal meu entre Deus. Aí a pessoa já vai falar, que Deus é esse? Vou pisar aí não. Que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Deus, quero acreditar. Se fosse assim, Mas bom, já tocou o sininho ali, vamos ser bem breves aqui, uma coisa que eu tenho que falar. A gente vê os recabitas, né? Deus ele faz todo esse rebuliço para tentar despertar consciência no povo. Não é para elogiar os recabitas. É muito importante a gente não perder o foco do texto. O texto não é feito para elogiar os recabitas, mostrar como eles eram fiéis e Judá não era. Não. Deus fez isso para poder tentar despertar consciência em Judá, uma autoconsciência. Entendeu? Para eles refletir ali. E pode ser que algumas pessoas podem até ter tido essa reflexão, entendeu? Deus pode até ter conseguido salvar alguns ali com o caso dos recabitas, entendeu? Mas o foco do texto não é elogiar os recabitas, gente. O foco é Judá. É despertar o arrependimento em Judá. Não nos perdamos aqui do texto. E a gente pensa, cara, agora a gente chega num dos pontos que eu queria ter falado da aula. Eu ainda tinha para falar santidade, cara. Olha que pancada. Não deu tempo. Quantas vezes um judeu ora por dia? Um judeu ora 3 vezes por dia. Acho que é uma de manhã, meio-dia e outra de noite. Quantas vezes um muçulmano ora por dia? 5 vezes. Quantas vezes você ora por dia? É louco, né, cara? Porque aí agora a gente se coloca no lugar de Judá. A gente vê o que Judá estava sentindo quando foi colocado aquele exemplo na frente deles. Entendeu? Religiões que a gente olha, né, e fala, não, mas o meu Deus é o Deus verdadeiro. Sim, mas não parece. Eles, né, seguem, os judeus não acreditam em Jesus, os muçulmanos acreditam num Deus violento e machista, mas eles são muito mais fiéis que você a esse Deus. O Deus que te abençoa, o Deus que te abençoa, o Deus que cuida de você quando você está ali na miséria, Ele está ali te consolando. Mas não, aí o Deus violento, o Deus que não tem Messias, lá eles são, meu Deus do céu, é o Deus deles. E a gente pode falar de outras religiões, budismo. O budista, eu acho que ele ora 3, ele não ora, né, no caso, mas ele tem uma rotina de meditação. Dependendo, pode ter um tipo de reza também. Reza, também, eu lembro de ler isso aí também. Então, assim, cara, religiões que o Deus deles, às vezes, não existe. A gente tem o Deus verdadeiro, e mesmo assim a gente tem dia que nós nem ora. Não, mas o dia foi muito corrido, meu amigo. Os caras moram no deserto, e eles arrumam tempo para orar 5 vezes por dia. Você mora na cidade, trabalha no ar-condicionado, você não consegue arrumar um
5 minutos para orar uma vez no dia. Pegou, eu vi, como que isso um pastor do Brasil foi pra, acho que era Moçambique, e aí tinha dado uma chuva muito forte num povoado, e aí esses pastores não conseguiriam ir até esse povoado para pregar. Só que aí um irmão dessa cidade soube que esses pastores iriam estar lá, e ele falou assim, não, mas eu vou. Ele andou 100 quilômetros a pé, dormindo no meio do caminho. No meio do caminho? Sim, dormindo no meio do caminho. Andou 100 quilômetros para encontrar e poder cultuar junto com eles. A gente olha assim e fala assim... Tá chovendo, não vou. Tá chovendo, tô de carro. Climatizador da igreja esse mês, eu vou te falar um negócio. Tá muito quente. Varão. Cara, a gente ri, mas acontece. Opa! Acontece. Até com a gente. Se a Quanto gente não dor vigiar. do caramba, pelo amor de Deus. É, porque a gente às vezes pensa, não é por causa do climatizador. Ah, não, tô brigado com fulano, não vou nem contar o pé naquela igreja hoje. Não, hoje eu não tô bem, não. Hoje eu não tô bem. Tá com preguiça de ir, mas fala que não tá bem. Entendeu? Não é um exemplo climatizador, esse exemplo exagerado. São outras coisas. E a gente peca. Coisas pequenas. Entendeu? Porque a gente fala assim, a gente pensa que nós não peca quando a gente usa esses exemplos exorbitantes. Mas a gente peca nisso também, cara. Mas enfim. Um versículo também que eu queria falar. Jeremias 2,11. Nenhuma outra nação, a Bíblia falando, nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo, isso Deus falando, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Então, cara, olha a loucura. Na época não era normal um povo abandonar o Deus. Não era tipo assim, não, acontece com todo mundo. Era só Israel que fazia aquilo. O que tinha promessa. O que tinha promessa, o que tinha Deus verdadeiro. É uma loucura, cara. Na época ninguém abandonava o Deus assim, o seu próprio Deus. Tipo, Imagina a gente virar muçulmano, a Assembleia de Deus virar budista. Tá ligado? Não era, isso não acontece, cara. Em nenhum momento da Bíblia. Em nenhum momento da história, os caras, não, vou abandonar o meu Deus. Só Israel. E só Israel tem o Deus verdadeiro, Deus de promessa, o Deus poderoso que existe. E é louco, cara, porque a gente faz isso. Isso acontece até hoje. A gente pensa, que loucura, né? Que loucura. Você está fazendo isso agora. Você tem o Deus verdadeiro. Os caras lá têm um Deus que eles fez de madeira. E eles adoram aquele Deus como se fosse o maior Deus do mundo. E é fiel àquele Deus. E a gente tem um Deus verdadeiro, que se faz presente até aqui. E a gente não é fiel. A gente prefere não ser fiel, a gente prefere dizer que, não, eu sou muito fraco. Não, depois eu faço. Cara, tem essa consciência. E essa lição é boa por causa disso. É porque a gente é o povo de Judá. A lição ela foi feita com esse propósito, para colocar a gente no lugar de Judá ali. Entendeu? E que feio, cara. As pessoas, os próprios LGBTs, agora tomando outro exemplo. Na época da pandemia, os homossexuais usavam máscara colorida, meu amigo, usavam camisa, até hoje usam, né? E a gente tem vergonha de dar um pai de Senhor na rua. Opa! Eles têm orgulho do pecado deles e a gente não tem orgulho do nosso Deus. Da nossa santidade. Da nossa santidade. É para bater feio mesmo, bem como a pessoa falou. Então, assim, já encerrando, Deixa o tópico, manda o tópico da santidade para a gente estudar. Eu vou mandar no grupo lá o que ia falar sobre santidade, mas a conclusão, ela diz: a lição que estudamos é um convite aos crentes deste tempo a viverem em santidade e em fidelidade a Deus. O comportamento de Judá não refletia a sua identidade de povo de Deus. Daí porque ele contrastou a sua infidelidade com a fidelidade dos recabitas, ensinando a esta geração que a fidelidade e a santidade são virtudes que agradam e abrem as portas para que as suas bênçãos sejam derramadas aos que assim decidem viver. Então, busquem a santidade e a fidelidade, assim como os recabitas buscaram,
entendeu? E receberam promessas por causa disso. Não porque a gente merece, porque a gente fez algo bom, mas porque isso agrada a Deus. A lição fala, a Bíblia fala que isso atrai a Deus. Fidelidade e santidade. Atrai Deus. Atrair Deus. É um exemplo diferente, não é que agrada, atrai Deus. Entendeu? Então, que essa lição possa estar martelada nas tábuas dos corações de vocês. Que a gente possa refletir sobre isso. A gente tem o Deus verdadeiro, o Deus bom, e Ele é conosco. E a gente tem que se atentar. É isso. Amém, pessoal? Pessoal, aula muito boa. Que Deus continue abençoando o nosso professor John Agner, dando sabedoria e dando a nós entendimento. Essa aula de hoje foi uma bela reflexão do quão nós somos frágeis diante de Deus e o quanto nós precisamos dele. E que a gente consiga ir embora refletindo mais do que quando nós chegamos aqui. Amém? Jorge, você faz a conclusão lá? Top. Pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar para a gente descer. Agora tem ensaio, começa para por volta das 10h20 e nós já estamos com a programação já fechada para o nosso último culto, que será agora no dia 7. Para os que não estavam aqui na reunião, nós no dia 6 teremos um evento, uma confraternização, juntamente com um momento de louvor e adoração a Deus. Nós teremos gincanas, nós teremos um momento de palavra, de adoração. Guardem esse momento para vocês viverem aqui. Será o último final de semana com programação da UNADESIC de 2025. Estejam presentes, não fiquem de fora, convide mais alguém, participem. Os avisos que serão enviados no grupo durante essa semana, respondam lá, estejam ativos no grupo, onde ali vai ser passado tudo. Tá bom? Então, o dia que é o evento? Duas gravações, a primeira tem meia hora. Dia 6 e 7. Coisa boa, eu esqueci de falar do 7. No 7, dia 7, acredito que nós vamos almoçar aqui na igreja. Tá? Nós teremos